Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que Deus continue a derramar as suas ricas bênçãos sobre a vida dessa amada igreja, sobre a vida de cada família aqui representada, e que tenhamos agora um coração pronto a servir ao Senhor, adorá-lo, porque mais uma vez o Senhor derramou as suas misericórdias sobre a nossa vida, o Senhor permaneceu com a nossa fé inabalável, e Ele quer nos moldar hoje. Ele quer também que o seu povo o adore em espírito e em verdade. Vamos buscar então ao Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, livro de Salmos, capítulo 84. Nós vamos ler de uma forma responsiva este salmo. Salmo de número 84. Eu irei ler os versos ímpares e peço aos irmãos que leiam os versos pares até o final deste capítulo. Procedemos então à leitura. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém. Este salmo mostra o coração do salmista, que confia no seu Senhor, que tem a casa do Senhor como seu refúgio, e conhece um Deus que ao mesmo tempo é sol e escudo, e ali está a sua alegria. Portanto, vamos cantar com muita alegria, louvando a nosso Deus de pé, o hino de número 128. Hino de número 128. Eu convoco a igreja, aqueles irmãos que puderem ficar de pé, para adorarmos ao Senhor. Comunhão preciosa, preciosas são as horas na presença de Jesus. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz,
consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência esta triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. Jesus, o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provarei da vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Nesse instante, eu gostaria de convocar a irmã Isis que possa fazer uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Hoje, em especial na liturgia, nós alongamos um pouquinho, porque hoje é o dia da igreja perseguida. Hoje é o dia em que as igrejas ao redor do mundo oram por aquelas igrejas que sofrem perseguição física, em que os seus pastores são proibidos de pregar o evangelho, em que as famílias não podem adorar como nós temos o privilégio de adorar ao Senhor agora. Nesse instante, então, desse momento litúrgico, nós queremos convocar a igreja, que feche os seus olhos e agora interceda pelos nossos irmãos, que nesse exato momento, enquanto nós temos o privilégio de nos achegar à casa do Senhor com total liberdade e poder adorá-lo com total liberdade, há irmãos nossos que nesse instante estão presos, em cadeias, às vezes sem uma sentença, outros já com uma sentença de morte declarada. Outros irmãos nesse instante estão se reunindo em pequenos grupos para louvar a Deus, às vezes sem cantar, e para ler a palavra de Deus, muitas vezes decorada, para que a polícia não venha prender e levá-los para a cadeia. Que você feche seus olhos agora, agradeça a Deus em primeiro lugar pelo local onde você está, pelo privilégio que você tem de servir ao Senhor, mas interceda por esses nossos irmãos. Após um minuto, eu vou orar,
intercedendo por essas igrejas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos achegamos diante do Senhor como um povo teu, escolhido, resgatado, ó Deus, do pecado, transformados e um povo que tem o privilégio de te adorar e te servir. Nos achegamos ao Senhor para declarar, ó Deus, que somos bem-aventurados, principalmente aqui no Brasil. Temos essa liberdade de prestar um culto ao Senhor, de livremente nos achegarmos a essa igreja, cantarmos louvores e estudarmos a Tua Palavra. Isso é bênção e graça do Senhor. Que possamos, ó Deus, nos esmerar cada vez mais e ansiar cada vez mais por esses momentos. Mas, ó Pai, queremos agora interceder pela igreja que está sendo perseguida. Ó Deus, é a Tua igreja, o Senhor é o dono da Tua igreja. Ó Deus, e há irmãos nossos que estão padecendo, que estão, ó Deus, sofrendo, porque levam o Teu nome, ó Deus. As pessoas levam o Teu Evangelho e querem Te adorar. Ó Deus, sabemos que o Senhor é soberano e cuida de cada uma das Tuas ovelhas. Mas o Senhor também nos chamou para interceder por aquelas ovelhas que estão sendo perseguidas, que estão, ó Deus, no mesmo aprisco que nós, mas sofrem por levar o Teu nome, por pregar o Teu nome. Ó Deus, esteja com vários irmãos, pastores, famílias dos pastores, que muitas vezes veem os seus maridos, mulheres, filhos, veem seus maridos presos, porque pregam o Evangelho. Ó Deus, sustente aqueles irmãos que agora, nesse instante, estão em cadeias, que estão sofrendo, porque um dia pregaram e foram ousados em pregar o Teu Evangelho. Ó Deus, sustente aquelas famílias que lutam para ter um momento de leitura da Tua Palavra. Que o Senhor fortaleça com a alegria do Senhor e com a força que só o Senhor pode dar e coragem a esses Teus servos. Meu Deus, nós sabemos que esses momentos irão um dia se findar, porque a Tua igreja, não a igreja com I minúsculo, mas a grande igreja do Senhor, vai estar reunida e será reunida para todo sempre para Te adorar e glorificar o Teu nome. Portanto, enquanto nós estamos aqui, nos auxilie e mude cada vez mais o nosso coração, a fim de sermos um só povo, para Te adorar e glorificar ao Senhor. É isso que eu Te peço e agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias, Salmo de número 100, nos preparando para o louvor e também entrega dos dízimos e das ofertas. Salmo de número 100. Vamos ler todos a uma só voz esse Salmo? Todos a uma só voz, Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Convoco nesse instante a equipe de louvor, ela vai conduzir a igreja em 2 cânticos, lembrando que no segundo cântico, que há de ser ministrado, que os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas, tragam ao gasofilácio, e aqueles que não fazem parte dessa igreja, isso é um privilégio dos membros dessa igreja, mas sinta-se à vontade para trazer os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos colocar em pé. E mais um motivo hoje de estarmos orando pelas igrejas que não podem ter esse privilégio de louvar o Senhor.
Vamos com nossa alegria, nossa dedicação, louvor ao Senhor. A gente vai fazer um ritmo um pouco mais acelerado, aproveitar que está todo mundo bem acordado, provavelmente todo mundo tomou café da manhã. E no coro, onde normalmente os homens fazem a primeira parte e as mulheres repetem, os homens seguem a minha voz, o microfone, e as mulheres seguem a minha mão. E os homens vão cortar, não vão prolongar o vem louvar. Vem louvar, vai fazer assim, vem louvar. E as mulheres completam, vem louvar, ok? Vamos lá então. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e é Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Do início. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e é Cristo exaltar, em sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e é Cristo exaltar, em sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Terminar. Vem louvar. Os dízimos. Agora é o momento dos dízimos e das ofertas. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Do início. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu.
dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Nós vamos pedir agora ao diácono Luciano que ore, agradecendo a Deus pelo aquilo que foi ofertado, pelos dízimos e ofertas, mas também interceda um pedido especial pelos 2 irmãos da dona Noemi, que estão muito enfermos e carecem das orações, devido às suas condições nesse instante. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, ó Pai. Te agradecemos pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui no templo para ouvir a mensagem do Senhor, ó Pai. Te agradecemos pela vida dos irmãos da nossa irmã Dona Noemi, Pai, que se encontram enfermos. Nós não sabemos exatamente o grau da enfermidade, mas nós temos a certeza de que o Senhor sabe e que o Senhor conhece e que o Senhor tem o poder para reverter essa situação e possa afastar a enfermidade, ó Pai. Pedimos que seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um deles, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, pela bênção do trabalho que o Senhor tem dado a cada um, ó Pai, nesses momentos difíceis que estamos passando. O Senhor tem sustentado o teu povo, ó Pai, e o teu povo tem sido fiel, Pai. Te agradecemos e te pedimos que estes dízimos, essas ofertas sejam aplicados, ó Pai, de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. É o que te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Hoje prometo que vai ser uma pregação e vou tentar bater os meus recordes aqui. Quer dizer, não vou pregar muito, tento ser diminuto no tempo. Quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias no livro de Neemias. Hoje nós voltaremos a um dos últimos capítulos de Neemias. Neemias capítulo 11, não vai ser todo o capítulo. Há vários nomes aqui neste capítulo, então vamos pular certa parte. Mas alguns versículos eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura desse capítulo. Neemias capítulo 11. Procederei à leitura. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneciam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Passando, então, mais à frente, aos filhos de Judá, versículo 10, a quantidade deles, versículo 6, a quantidade deles, versículo 7, os filhos de Benjamim, versículo 8, a quantidade dos filhos de Benjamim, versículo 10, os sacerdotes que habitaram e a quantidade deles no versículo 12, os irmãos dele, dos sacerdotes, versículo 14, versículo 15, os levitas que habitavam, e voltamos ao versículo 18. Todos os dos levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos dele,
Os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zias e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque haviam mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba, e suas aldeias, em Dibom e suas aldeias, em Jecabzel e suas aldeias. Versículo 31. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Ai, Betel e suas aldeias. Versículo 36. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Oremos. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez por termos a Tua palavra como norteador das nossas vidas. Rogamos agora nesse instante que o Senhor me dê clareza ao expor a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar à Tua igreja hoje e saímos daqui, ó Pai, edificados para glorificar o Teu nome. É isso que te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos desde abril de 2014 estudando sobre esse livro maravilhoso, Neemias. São, até agora, se eu não falho na minha contagem, 13 sermões desde o ano passado neste livro. Demos uma paradinha e retomamos agora. Particularmente, esse é um pedaço, tal como o início do capítulo 12, muito difícil dos pregadores fazerem sermões. Mas quando a gente vai aprofundando, lendo um sermão aqui, buscando aqui, tem tanta riqueza nesses capítulos, mas o nosso tempo é diminuto, e vamos trabalhar algumas dessas pedras preciosas que há nesse capítulo. Só recordando, Neemias era um homem que foi chamado por Deus, e no seu local de trabalho, que era confortável, Deus o chamou para uma difícil obra, uma grandiosa obra que há mais de 100 anos estava parada. Ele saiu da zona de conforto para servir a Deus e para servir ao próximo. Seu coração estava sensível para com a condição do povo que jazia em Jerusalém com seus muros destruídos, mas principalmente para com a condição do nome do Senhor que estava sendo vituperado diante das nações. Ele foi um homem de liderança. Ele viajou de Suzã até Jerusalém. Ele viu a sua situação, não teve medo em apontar os erros, os problemas, mas levantou uma cidade a fim de servir ao Senhor. E Deus abençoou este homem. Em 52 dias, aqueles muros que há mais de 100 anos estavam no chão, em monturos, foi reconstruída. Famílias foram ali solidificadas, famílias foram chamadas, homens foram servir ao Senhor. Mas não teve facilidade. O trabalho ao Senhor não significa que tudo vai ser fácil. Os inimigos se levantaram desde o início tentando atrapalhar Neemias. Mas Neemias, um homem de oração e perseverança, fiel ao Senhor, permaneceu sem dar ouvidos aos inimigos, mas permaneceu fiel até que a obra se concretizou. Ele sofreu várias pressões internas e externas, mas foi fiel ao Senhor. Deus tocou o povo, como nós lemos no capítulo 9. E Deus tocou de tal forma que o povo inteiro chegou diante do Senhor, de Esdras, e pediu: nós queremos ouvir a tua palavra. E o Senhor tocou a tal ponto que o povo se arrependeu e reconheceu o seu pecado. E o povo jejuou diante do Senhor. E ali, nesse jejum, eles firmaram um compromisso com o Senhor. E Deus tocou de tal forma nesse povo, que ali esse compromisso foi de todos os homens que habitavam naquela região. Deus promoveu uma mudança. Em meio à contrição e à gratidão, houve alegria. Só que o culto acabou. As pessoas voltaram para suas casas. Os muros foram edificados. Os inimigos foram vencidos e humilhados. A aliança com o Senhor foi restabelecida. Mas agora que a festa e o culto acabou, as pessoas voltaram para os seus lares. Só que Jerusalém estava vazia.
Jerusalém era um grande elefante branco. Era maravilhosa. Quem não gostaria de morar em Jerusalém? Quem não gosta de ter um carro novo, uma casa nova para morar? Mas Jerusalém estava ali, pronta para ser habitada, mas estava vazia. E agora, que perguntas vêm à nossa mente? Por que isso? O que vai acontecer? Por que a cidade está vazia e ninguém quer morar nessa cidade linda, maravilhosa, cidade de Davi? E vem outra pergunta ao nosso coração: será que é espiritualidade? Será que essa festa, contrição, dedicação, compromisso, vai permanecer quando o povo está longe da casa do Senhor? O que irá acontecer com a cidade? Será que o viver apenas de datas, solenidades, vai ser o suporte para a vida daquele povo? Questões importantes nós podemos refletir nessa passagem. Não basta apenas levantar uma estrutura física. É necessário o trabalho individual. É necessário o trabalho com as pessoas. É necessário o envolvimento e trabalho nos relacionamentos. Há também aqui um chamado muito grande que nós vamos estudar. A dependência divina atrelada ao trabalho. Eles estão intimamente ligados. E também uma disposição de mente e coração para servir ao Senhor. De uma forma breve, o que esse capítulo nos apresenta? Em primeiro lugar, que dificuldades sempre vão estar à nossa frente, no serviço do Senhor. Sempre. O que representava Jerusalém? Jerusalém, a cidade de Davi. Jerusalém, a cidade luz. Quem teve o privilégio de viajar para Jerusalém? Eu não tive, mas eu já vi na televisão. Ela é conhecida como cidade de luz, uma cidade que brilha por causa do material que é usado. Se eu não me engano, um mármore que brilha quando o sol bate ali. Era uma cidade de luz, mas muito mais do que isso, é a cidade de Davi. É a cidade conquistada, a cidade que era o símbolo do templo. Era a cidade de Deus, onde o templo estava, onde havia uma adoração contínua, onde quando você olhasse para o céu, sempre havia ali do templo saindo aquela fumaça de adoração ao Senhor, onde você sempre ouvia um coro que não parava de cantar, e você via sempre os levitas e os sacerdotes andando e servindo. Havia adoração nessa cidade, mas por que está vazia? Porque essa cidade, o povo não quer viver ali. Jerusalém era o símbolo da igreja hoje. Era uma cidade que foi separada por Deus, que era conhecida como a cidade santa, não por causa da sua estrutura, mas por causa daqueles que haveriam de viver ali e demonstrar a fidelidade ao seu Senhor. Tal como a igreja, os muros aqui não são santos, mas é o povo que está na igreja do Senhor, é que é conhecido como o povo santo de Deus. Mas por que não queriam habitar a casa do Senhor? E eu vou mostrar o porquê. Porque era desafiador morar em Jerusalém. Era muito desafiador estar na presença do Senhor e naquela cidade. Porque, em primeiro lugar, era necessário que aqueles que vivessem em Jerusalém fossem testemunhas. Eles eram conhecidos como testemunhas diante dos povos. E ter uma vida de consciência contínua e conduta contínua era difícil. Não era qualquer um que queria morar em Jerusalém. Mas também aquele povo era para ser chamado de povo santo. O templo estava na cidade. Lembra que eu disse que havia uma adoração contínua? Os sacerdotes iam e voltavam, os levitas iam e voltavam. Havia uma adoração contínua, o templo ali estava. A cidade tinha normas rígidas, e no capítulo 13 nós vamos ver isso. Muito rígidas. E ali eles viviam sobre uma ordenança ainda maior. E é muito difícil viver debaixo de regras. O povo não queria ali viver. Mas também há outras características dessa cidade. Essa cidade era visada, e desde o início ela foi visada. Era a cidade de Jerusalém. Quantos inimigos quiseram derrotar Jerusalém? Essa cidade era visada pelos inimigos, e os inimigos tinham no seu coração destruir Jerusalém. Portanto, viver em Jerusalém, viver ali perto da casa do Senhor, significa que o inimigo iria atacar a todo instante. Então eu não quero viver em Jerusalém, eu prefiro ficar longe. O inimigo não vai ali. Era uma cidade que tinha que ficar em constante vigilância por causa do inimigo.
Ou seja, os moradores, apesar de ser uma cidade grande, era uma cidade que tinha que ter os seus guardas ali vigiando. Apesar dos grandes vales em parte de Jerusalém, havia uma região que era plana. Quem viu aquele filme Cruzados, tem uma cena muito interessante da parte onde todos os inimigos invadiam. Babilônia entrou por ali, onde tinha a fortaleza Antônia, era uma região plana. Os assírios tentaram entrar por ali, Babilônia derrotou Jerusalém ali, os romanos entraram por aquela região, ou seja, havia uma vigilância. E quem quer ficar vigiando a todo instante? E por fim, viver em Jerusalém naquela época não era rentável, não significaria que a pessoa ia ter o seu sucesso, ela teria que abdicar, talvez, de uma bonança financeira, de uma condição melhor, de uma vida mansa, de uma vida com sucesso, para trabalhar mais e depender mais. Viver em Jerusalém, nessa época de Neemias, não era rentável, não havia comércio, era uma cidade que estava vazia. Portanto, era necessária abdicação, e o povo não queria viver ali. Mas Neemias inquietou-se com essa situação. Como pode a cidade de Deus ficar vazia? Cidade vazia significa povo sem vida, a capital sem vida. O que seria do povo? O que seria de Israel? Facilmente destruída. Um povo que não adorava ao Senhor, um povo que não estava ali para adorar ao Senhor, certamente seria destruída. E a aplicação que nós fazemos desse primeiro ponto é: a nossa Jerusalém de hoje não está precisando igualmente de gente? Será que não há espaços vazios a serem completados? Será que não há irmãos e irmãs que estavam ao nosso lado, que não estão mais? E nós precisamos resgatar. Será que não há espaços vazios que a nossa Jerusalém tem de ocupar nessa terra? Ser o suporte. Em nós há a mesma inquietação quando nós olhamos os bancos vazios da igreja, quando nós olhamos para os campos onde nós deveríamos estar e não estamos. Os perigos e os atrativos são grandes para inquietar o nosso coração. Mas o que é maravilhoso em viver em comunidade, em unidade com o Senhor? O cristão, tal como seu mestre, precisa também levar a cruz sobre si. Nós lemos aqui o Salmo 84 do salmista falando o que era estar na casa do Senhor. O que era estar em Jerusalém? Era aquela Jerusalém onde ele estava, e quando estava em perigo, eu levo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mesmo em meio à dificuldade, ele sabe que é no seu Senhor que está a sua segurança. Nós lemos aqui, ele é sol e ele é escudo. Apesar dos perigos, apesar do chamado do mundo para nos acomodarmos, é na casa do Senhor, é servindo ao Senhor, que nós encontramos fortaleza para a nossa vida. Mas também há o chamado, que é o segundo ponto. No versículo 1 nós vemos aqui, que há um povo que foi chamado, a liderança aqui, os príncipes, no versículo 1, eles foram chamados para servir e eles se prontificaram. Há uma voluntariedade da liderança. Os príncipes foram os primeiros, lá no capítulo 9 e 10, a assinar o termo de compromisso com Deus. E o que aconteceu? Todo o povo seguiu a liderança assinando o termo. Os príncipes foram os primeiros a morar em Jerusalém. E o que aconteceu? Houve um quebrantamento do povo, como nós vamos ver no final do versículo 1, versículo 2, que há um segundo grupo que vai adentrar em Jerusalém, aqueles que passaram por um sorteio. Mas pense bem, o que significa esse sorteio? Deitar sortes. A cada 10 famílias, uma era sorteada para morar em Jerusalém. Só que aqui nós não vemos, e família tal foi sorteada e não quis. Pelo contrário, por causa da liderança do versículo 2, dos príncipes, que se colocaram à frente, e conduziam o povo à adoração do Senhor, à prontidão, tal como Neemias o fez. Esse povo, quando era sorteado para estar na casa do Senhor, para estar em Jerusalém, eles tinham prontidão, voluntariedade e prontidão. Eles estão prontos para atender o chamado. Deus pode nos chamar, e muitas vezes Ele nos chama. Nós temos que ter esse coração, um coração que se coloca à frente, como Deus vai levantar o coração daqueles que se prontificam, como um coração pronto, se Deus chamar, para estarmos à frente. Nós voltamos os nossos olhos para Filipenses. Abra comigo.
Temos aqui uma base bíblica dessa questão da voluntariedade e prontidão do povo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Paulo afirma a essa igreja de Filipos: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Paulo aqui cita uma postura do seu coração, de que tudo para ele é refúgio e o privilégio de servir a Cristo. Os príncipes, o povo que ali foi escolhido, eles abdicaram do seu conforto para habitar numa cidade que precisava ser reconstruída do zero. E aqui nós vemos o que é o cristão ser chamado. Isso é um privilégio, mas não significa que vai ser fácil. Significa que nós vamos servir ao Senhor. E quem eram as pessoas que serviam? Nós vemos aqui que todos são importantes. Todos são importantes na obra do Senhor. Nós temos uma lista aqui infindável de nomes que os casais novos podem dar aos seus filhos. Cada nome lindo. Mas sabe que é uma coisa interessante, amados? Esses nomes estão perpetuados até o fim. Homens que se colocaram diante do serviço do Senhor. E aprove Deus perpetuar os seus nomes até hoje, mais de 2.500 anos depois, a fim de serem lembrados como homens que se colocaram à frente. E homens de toda a estirpe. Os voluntários destacados da palavra de Deus são quem? São líderes de família. Percebam aqui, são líderes, homens de família, que se colocaram liderando a sua família, liderando o seu clã. Eram homens, como nós lemos aqui, homens valentes de Judá, tribos específicas de Benjamim e os levitas, os sacerdotes. Agora, olha a sublimidade dessa fala minha. Homens de Judá, homens de Benjamim, homens que foram separados para o serviço do Senhor, os levitas. Olha quem Deus chama, um povo escolhido, o seu povo. Mas o que significa esses três que Deus aqui chama? Porque haviam as outras tribos. Homens de Judá pertenciam à linhagem real do Senhor, daqueles que haveriam de ser o rei. Homens de Benjamim, e na grande maioria dos profetas levantados por Deus, vinham dessa tribo. E os levitas, aqueles que eram da linhagem de Arão, tinham os da linhagem de Arão, mas eram homens que serviam ao Senhor, da onde vinham os sacerdotes. Deus preservando, rei, profeta e sacerdote. Deus preservando aquilo que era necessário para que Cristo, o rei, o profeta e o sacerdote viesse e cumprisse as suas escrituras. É Deus o dono da igreja, é Deus o dono do seu povo. Ele preserva e Ele chama a todos. Nós vemos aqui que Ele chama os obreiros da casa de Deus. Por quê? Porque a adoração era essencial. E era necessário, você perceba que tem mais levitas aqui na palavra relacionada do que homens de Judá e de Benjamim, porque a adoração do Senhor era o principal. Obreiros da casa de Deus. O povo não pode ficar sem adoração. Dos versículos 10 ao 14, uma relação de sacerdotes. Era necessário ensinar o povo. Deus chama aqueles para ensinar o seu povo. A sua igreja não pode ficar sem o ensino da palavra. Privilegiados são aqueles que podem ensinar. Isso é uma bênção para a igreja. Os sacerdotes também não estavam somente em Jerusalém, eles estavam nos campos ao redor. Perceba que Neemias traz os sacerdotes dos campos. O sacerdote não era para ficar no campo. O sacerdote era para trabalhar para o Senhor. Só que tal era a condição que aqueles que estavam ali para servir, não serviam. Então Neemias arrebanha a todos. Nós vemos aqui que ele chama os levitas, do versículo 15 ao 18, eles eram como diáconos, eles cuidavam da casa de Deus, da manutenção da casa de Deus, eles assessoravam os sacerdotes, mas eles estavam em Jerusalém e também nas outras cidades. Por quê? Para ensinar a palavra, para dar assistência ao povo, para recolher os dízimos. No versículo 19, aos porteiros.
Os porteiros eram essenciais, e como é essencial na igreja do Senhor também. O porteiro é aquele que vigia. O porteiro é aquele que ouve o mandamento, e nós vamos ver que Neemias vai fazer uma repreensão no capítulo 13, porque as portas estavam sendo abertas no domingo. E os porteiros são essenciais, aqueles que vigiam, e aqueles que vigiam os falsos ensinos, aqueles que estão bem atentos à condição da sua igreja, à condição da cidade também. Haviam os servidores do templo, versículo 21, eram aqueles que faziam os trabalhos, que ninguém via, eram aqueles que estavam lá dentro, e ninguém via, mas eram essenciais para o funcionamento do templo e também da cidade. E não menos importantes, os cantores. Quando eu li o versículo 22 e fui buscar informação de quem eram os cantores e como era o cântico ali, o grupo de louvor daqui da igreja vai ficar, e o coral, de boca aberta. O coro não parava. Eles tinham uma escala de que cada pessoa que cantava ficava 6 horas cantando. 6 horas cantando, e eles eram sustentados. Aqui há o nome rei, mas alguns autores dizem que faz referência a Neemias. Eles eram sustentados para cantar continuamente e servir ao Senhor. Então, amados, aqui há um despertamento para que a casa do Senhor, a igreja, Jerusalém fosse habitada, para que o louvor ao Senhor, para que o sacrifício, para que o ensino voltasse àquela cidade, e todos estavam envolvidos. Finalizando esse ponto, todos são chamados pelo Senhor. Como diz sempre o reverendo Antônio, cada um dos irmãos aqui tem um dom. Não desperdice o dom, a vida é muito curta. Nós participamos nessa semana de 2 momentos muito tristes. Um em que um irmão que serve ao Senhor já está nos seus últimos dias. E na sua cama, incentiva os pastores desse presbitério. E também a irmã que lutou até o fim. Mas a nossa vida passa. Não vamos desperdiçar o nosso dom. Nós temos que servir ao nosso Senhor. A nossa vida vai passar. Nós não sabemos quando Deus nos chamará. Por fim, nós vemos aqui que é um crescimento que vai e abrange todos os lados. A partir dos últimos versículos, nós vemos que Neemias tem uma sabedoria e disposição tão grande, que ele quer que o Senhor seja conhecido não somente em Jerusalém, mas nas cidades ao redor. Neemias aqui é interessante que ele não faz pressão. Olha que interessante, ele não faz pressão para que as pessoas habitem em Jerusalém, mas com muito amor ele sorteia e chama o voluntariado a começar do seu coração, sendo ele o primeiro a habitar em Jerusalém. Mas aqui, ele chama aquelas pessoas, as mais de 2.650 homens, se você fizer as contas, aí dá mais ou menos isso, 2.614 homens, são chamados, homens de família. Se cada família naquela época fosse igual ao do reverendo Leórgio, pelo menos umas 10.000 pessoas ali foram chamadas. Porque cada homem com a sua esposa e os seus filhos, certamente até muito mais, né, reverendo Leórgio? Uns 15 a 20 mil. Mas alguns iriam habitar em Jerusalém. Outros iriam habitar ao derredor. Mas perceba como é o chamado do Senhor para a sua igreja hoje, para aqueles que servem. A cidade de Jerusalém era muito importante. Ela era o ponto central da religiosidade, da vida com Deus. Mas ao mesmo tempo, Neemias se preocupou com o interior. Vamos aplicar a nossa vida? Nós temos que trabalhar aqui na igreja. Nós temos que nos envolver. Nós temos que voltar ao ensino, à adoração do Senhor, ao compromisso real, nas nossas casas, mas também aonde há bancos vazios, aonde as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Há pontos de pregação, há congregações, há locais onde a palavra não foi pregada. Você percebe que há um equilíbrio aqui do repovoamento da cidade e do campo, mas há uma urgência. Ele não posterga. Ele não quer povoar primeiro Jerusalém e depois as aldeias, ele faz ao mesmo tempo. E o grande ensino está em Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai e ao mesmo tempo faz discípulos. Você trabalha e ao mesmo tempo amplia as visões, amplia os terrenos. Jerusalém precisava ser forte, mas ela precisava plantar outras cidades fortes. Nós precisamos ser uma igreja sólida,
Mas para alcançarmos os outros, nós temos que ser sólidos e ao mesmo tempo nos dispor para servir aqui e lá. Quero concluir dizendo que Neemias dependeu de Deus. Ele planejou, mas ele sempre dependeu de Deus. É assim a nossa vida. Da mesma forma, amados, as nossas famílias dependem do Senhor. A igreja depende do Senhor. Individualmente nós dependemos do Senhor, mas é o Senhor que governa a sua igreja. É o Senhor que chama o seu povo. E é o Senhor que nos chama hoje. É um privilégio servir a Ele. É um privilégio servir ao Senhor dos Senhores. É uma bênção. É uma bênção. E homens que aqui estão, mulheres que aqui estão, nós, e incluso a mim, nós somos responsáveis por essa geração que se levanta. Eles vão olhar para nós e eles vão nos imitar. Temos o privilégio e a oportunidade maravilhosa agora de começar a refletir, tal como Neemias. Lembrem-se, e eu quero finalizar isso, eles tinham um péssimo exemplo. 100 anos com os muros caídos. 100 anos, quase 2 gerações vendo só os problemas e ninguém se movendo. Mas Deus, em menos de 2 meses, mudou a condição espiritual, mudou a condição daquele povo. Chamou um homem que estava na sua condição lá muito bem, para ser um homem de oração, e um homem que chamou o povo. Mas quem tocou no povo, quem moveu o povo foi Deus, e é o mesmo Deus que nós servimos. Nós servimos a Ele. Portanto, se disponha, faça isso, se disponha diante do Senhor, porque tudo mais Ele fará, para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos aqui, como Teu povo, privilegiado e escolhido por Ti para Te servir. Ó Deus, que o Senhor nos capacite cada vez mais, que o Senhor mova o nosso coração, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha sobre nós e nos mova a tal ponto como o Senhor moveu ali Neemias e todo aquele povo ali, para Te servir, para mudar a sua condição. Nós servimos ao Senhor. E ó Deus, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre o será. Abra os nossos olhos, dê fogo ao nosso coração e disposição para servirmos ao Senhor até o fim, pois essa vida é breve e nós serviremos ao Senhor eternamente. Mude a nossa sorte. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as ternas consolações, alegria, poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, sobre as suas famílias, sobre a igreja do Senhor, desde agora, para sempre, eternamente. Amém.